Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a professora Maria José, né? E hoje nós teríamos em sala de aula duas disciplinas, né? Teríamos lá português, teríamos lá matemática, certo? Então a gente vai estar iniciando aí o dia falando um pouco sobre português, né? E principalmente que a gente tem aí no nosso livro, na página, vamos lá, na página 24 da apostila, a gente tem aí algumas palavras que tá pedindo para você procurar os hiatos, os ditongos e os tritongos, né? Mas antes de mais nada, vamos relembrar lá o que é cada um deles. Hiato, né? O hiato, na realidade, são duas vogais quando juntas ou podem estar também separadas na divisão de sílabas, lembrando bem, tá? Quando você for separar a sílaba, tanto elas podem ficar juntas como pode ficar separada. Então, o que acontece? Você considera hiato, onde duas vogais são juntas, que podem, na hora da separação, estar juntas ou separadas. Eu vou colocar num papel aqui, para você ver exatamente como fica essa palavra. É a própria palavra hiato, ela pode ser separada, né? E quando a gente separa, ela vai ficar... Então, hiato, H, I, A, to. Quando a gente separa essa palavra, vocês podem perceber que ela vai ficar assim. Ó, a gente tá vendo ela de trás pra frente por causa do vídeo, tá bom? Eu mesma que tô gravando. Então aqui eu tenho H, I, aí tracinho, A, to. Dá a impressão que tá no espelho, né, gente? Mas é assim mesmo. Mas se eu virar aqui, de repente a gente consegue ver, né? Vou tentar passar pra vocês sempre do lado contrário. Vamos lá, ver se dá certo. Deu certo, ó. I, A, to. Quando eu separo as palavras, fica uma vogal separada da outra. Pode acontecer, na hora de separar, elas ficarem juntas, tá? Por exemplo, a palavra... que palavra que a gente pode colocar aí que as duas ficam juntas? O exemplo. Por exemplo, vamos lá, vamos procurar aqui no próprio pão, por exemplo. Pão você não consegue separar. Vamos lá, vamos ver? Pão. Pão não dá para separar. Então, fica realmente, um hiato. Então, na página 24 da apostila, a gente tem aí a questão de trabalhar o hiato, o ditongo e o tritongo. Agora, o que vem a ser o ditongo, pessoal? Ditongo é uma combinação... É o Zap, gente, que tá chamando aqui. Desculpa aí, tá? O ditongo é uma combinação constituída por uma vogal e uma semivogal, numa mesma sílaba. Exemplo: cair, dói, céu. Ah, professora, mas o que é semivogal? O que é a semivogal? Semivogal é uma vogal, né, das 5, com exceção do A. E, I, O e o U. Então, vamos colocar aqui para vocês não esquecerem. E, I, O, U. Semivogal. Agora, pessoal, eu vou ter que fazer do lado contrário, né? Porque a gente tá... Eu mesmo que tô gravando, né? Então, eu tenho que fazer como se fosse um espelho, né? Vamos lá. Vamos lá.
Mas dá certinho, tá? Tem que usar inteligência, não é isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui. Ó. Quais são as semivogais? Tu percebe, só o A que não, né? Só o A que não. Então, E, I, O, U. Então, essa é uma semivogal. Então, é ditongo? Ditongo é constituída por uma semivogal numa sílaba, numa mesma sílaba, tá? Então, se tiver uma dessas letrinhas, é uma semivogal. Aí você vai falar assim, ah, professora, então é um ditongo. Certo, gente? Então, é legal a gente tá podendo ver isso aqui pelo canal, porque a hora que você quiser, você volta lá e olha de novo, né, não? Legal, né? Agora, vamos lá. Temos também a palavrinha tritongo. O que é um tritongo, professora? Tritongo. Tritongo é uma combinação de 3 vogais numa sílaba, sendo que 2 não se separam, né? Por exemplo, hiato é uma vogal e ditongo são 2 vogais, logo o tritongo vão ser 3. Por exemplo, a palavra Uruguai é um tritongo. Paraguai é um tritongo. Outra que pode ser, vamos lá, saguão, também pode ser. Então, vamos usar aqui a palavra tranquilo. Vamos lá? Tranquilo. Isso é um tritongo. Falei do lado contrário, né? Porque é eu que tô gravando. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Tritongo. Eu tenho aqui tranquilo. Então, na hora de separar, eu vou conseguir separar o tra. Lá vai ficar assim, ó. Então, eu não consigo... Não, minto, gente. Do lado contrário é terrível. Vai ficar assim, ó. Tram, né? Separa aqui no tram. E aqui, ó. Fica assim, ó. Tranquilo. Então, o que acontece? São Ah, professora, mas que estranho. Não dá pra separar, gente. A gente tem aqui, ó, palavrinhas... Há muito tempo atrás, tranquilo, tinha trema em cima, né? Então, vamos lá. Aí seria... A gente fala como se fosse qui. A gente fala como se fosse 3. No caso do Paraguai, eu não consigo separar o guai, né? Vamos lá se eu consigo colocar. Guai. Vamos lá. Guai. Guai. Olha lá. Olha lá. Paraguai. Essas duas não se separam. Então, isso é um tritongo. Tem 3 vogais junto, onde 2 não se separam. Então, isso é um tritongo. Então, pessoal, para estar fazendo o exercício de português na página 24, que eu acho que é a página mais complexa que tem. Tá dizendo assim, desafio. Observe o quadro de palavras, depois siga as dicas de seu professor. A dica são essas, gente. O hiato,
o ditongo e o tritongo. Você tem dúvida? Entra de novo no canal, entra de novo no Facebook, pega as informações da Pro e aí você vai ter um exemplo. Tá com dúvida? Entra no Face da doutora Mara, manda pra professora uma mensagem, aí a professora entra de novo e tira a dúvida de vocês. Por enquanto, a gente vai estar ficando por aqui na aula de português e depois a professora vai estar passando para vocês mais à frente a aula de matemática, que serão frações.